que é 4x, que é o perímetro dele, é a soma dos quatro lados. Ok? Entendeu? Então assim, função não precisa ser só, tá certo? Entre conjuntos numéricos. Apesar do nosso interesse aqui, tá certo? A gente vai tratar sempre de funções, tá certo? Envolvendo os conjuntos numéricos. Tá bom? Ok. Então, apresentado o elemento para vocês, ver exemplos conhecidos, né? Já que nós uma aplicação de R em R, que a cada x, por exemplo, 2x menos 3. Isso é uma função, tá certo? Que a cada elemento daqui associa um número, que é um número que faz isso aqui, né? 2 vezes esse número menos 3. Tá certo? Facilmente você vê que esse cara não está associado a 2. Então você vê que isso aqui, a gente já viu que o lado de cá, se você pega essa expressão é a equação de uma reta. Certo? Então, quando você tem uma reta, pegou um cara, né? Ele só se relaciona. Bom, enfim, e aí a gente pode, né? Aqui. E aí eu queria chamar a atenção no seguinte: vamos imaginar que eu chegasse aqui e dissesse o seguinte: f de R mais em R, né? Que pega x e associa f de x igual a 2x menos 3. Vou explorar só um pouquinho a intuição de vocês, tá certo? Como eu falei em gráfico ainda, mas observe que apesar da regra ser a mesma, eu fiz uma mudança aqui, né? A minha mudança foi nesse conjunto, ó. Eu troquei o R, que é a reta inteira, só pelos caras que são o quê? Positivos. Então, obviamente, não é? Que os elementos daqui que estão relacionados por essa regra é diferente desses. Se eu pensar como um conjunto. Porque, por exemplo, aqui eu posso relacionar o menos 1, por exemplo. Porque o menos 1 está no conjunto. O menos 1 aqui vai ser relacionado com quem? Com menos 5, né? Certo? Então eu tenho o menos 1 que relaciona com o menos 5. Eu não posso falar em menos 1 aqui. Certo? Porque o menos 1 não pertence a esse conjunto. Então eu queria chamar a atenção disso, né? Porque se você muda o domínio da função e mantém a regra, por isso que eu estou chamando a atenção, que vocês têm a tendência a olhar só para a regra, né? A regra é a mesma, mas enquanto função são diferentes, enquanto conjuntos. Porque essa aqui, enquanto eu posso pegar, né, todos negativos, essa eu não pego. Então é como se esse conjunto fosse, daqui a pouco isso vai ficar claro, né, quando eu definir gráfico para vocês, é como se esse conjunto aqui fosse um subconjunto desse, né? Ele é menor, né? Ele está deixando de fora todos os caras negativos, tá bom? Então, já que eu estou falando nisso, eu vou definir o que é o domínio da função f. O que é o domínio? Isso é um outro Deus nos acuda, né? Para entrar no cálculo, que a gente precisa calcular domínio, porque domínio é exatamente o conjunto de partida, tá certo? O domínio da função. Domínio não, eu estou ficando de fato velho, né? Eu quero definir o que é o gráfico de uma função. Gráfico da função f. A definição disso, eu vou definir como um conjunto, tá certo? É um conjunto formado por pares ordenados, onde o x, que é o cara que pertence ao domínio, e o cara que está relacionado com ele, o f de x. Certo?
com x pertencente a A, no nosso caso. Então, o gráfico de f, na verdade, tá certo? Ele é formado por elementos que são pares ordenados. Se você olhar, isso está contido. Veja, esse primeiro cara pertence a A. E esse cara pertence a quem? A B. Eu estou na condição, não é, inicial aqui, que a minha função é de A e B, tá certo? Então, quando eu tenho pares ordenados, com certeza isso é um subconjunto do produto cartesiano desses dois, tá certo? Desses dois cidadãos. Então isso na verdade está contido em A cartesiano B. E aí a gente já sabe como representar isso, né? Então, quando eu tenho um gráfico, certo? Eu tenho uma função f. O gráfico, ele representa, né, um subconjunto do cartesiano. Então, é uma coisa desse tipo. Cada ponto, tá certo? Ele é relacionado, se desse uma perpendicular, esse é o x, tá certo? A gente vai representar, né? E aí a gente está pensando agora ali A e B como sendo conjuntos numéricos, tá certo? O x, e esse cara aqui é o f de x. Ou seja, esse é o ponto da forma x f de x. Certo? Se você chama esse cara de A e esse cara de B, tá? O produto cartesiano desses dois caras é todo quadro. Certo? Porque o produto cartesiano são conjuntos dos pontos x, né? Y. Então, como eu tenho duas retas, o produto cartesiano dá todo quadro. O gráfico é apenas uma linha, tá? É um subconjunto. Só são os XY, tá certo? Onde o Y é um cara que está relacionado através da lei ao X que aparece no primeiro elemento, né? Então, de acordo com isso, a gente pode voltar para esse exemplo, né? Voltar para o exemplo 1 e usar o nosso conhecimento já do que aquilo representa. Então, no exemplo 1, né? Voltando ao exemplo 1, se você faz, né, o gráfico dessa regra aí, RR, tá bom? Você já sabe que aqui na equação do primeiro grau, então, e aquilo representa uma reta. Então bastaria simplesmente eu pegar dois pontos para determinar essa equação, né? Eu não vou perder tempo aqui calculando os caras. Mas, por exemplo, se você calcular f de 0, ele dá menos 3. Se você calcular f de 1, né? F de 1 dá quanto? Menos 1. Então, esses pontos aqui são os pontos 0, menos 3, né? 0 que é o x, e o f de menos 3, e esse é 1, menos 1. Então, o que nós temos aqui, é o seguinte. Esse ponto 0 menos 3, x é 0 e o y, que é o valor da função, é menos 3. Então, um ponto é esse. E o outro é 1 menos 1. 1 menos 1. Então, de fato, esse cara aqui, tá certo? É exatamente o gráfico de f de x igual a 2x menos 3. É a reta inteira. Certo?
Esse aqui é, voltando ao exemplo 1, né? Se você aproveitar o mesmo gráfico para 2, por exemplo 2, certo? Apresentar o 2. Você observa que o 2 só vale para x positivo. Mas a regra é a mesma, certo? Então, o gráfico, na verdade, seria essa parte aqui. Daqui para cima. Aberto aqui, porque o zero, né, a gente tirou. Ah, não, a gente tirou não, né? Desculpa. Então, enquanto conjunto, vocês são duas coisas diferentes, certo? Então, para que a gente não se fixe apenas na lei, o domínio é extremamente importante na sua conta. Extremamente importante. Ok? Então, está aqui, ó. O gráfico do segundo exemplo é essa página amarela. Está claro para vocês? É só isso? Né? Porque daqui para cá corresponde aos valores de x que são negativos, ó. Não é? Certo? Enfim, então isso é para chamar a atenção que eu não posso, né, apenas me ligar apenas na regra. Certo? O domínio é parte importante no estudo de funções. É por isso que quando a gente está lá fazendo contas, tá certo? E às vezes a gente vai falar em continuidade, isso aqui, papá, e a gente precisa estudar o domínio da função. E aí há um desespero, porque domínio, na verdade, é condição de existência, né? Eu me lembrei de uma coisa que eu cometi hoje, mas a pessoa que me fez a pergunta ontem, ela também não me chamou a atenção hoje, então eu estou perdoado. Mas alguém me fez a pergunta e você sempre ontem. Ela não me lembrou hoje porque ela ficou com vergonha. Vocês lembram do problema de ontem? O problema de ontem, se eu não me engano, era... Eu dava para vocês um quadrado de lado 1, né? Quadrado de lado 1. E aí eu levantava isso aqui até um ponto P de comprimento X e eu fazia isso aqui. Aí a pergunta era, para que valor de X, né, essa área daqui é maior do que essa? Acho que foi isso, não foi? Foi isso, gente? A pergunta era essa, né? Você lembra que quando desagou numa inequação de segundo grau. Vocês lembram qual era a inequação? Acho que era x2, alguém diria? Menos 2x, menos 1, sobre 2x mais 2x, só isso? 2. Mais 2. O x ao quadrado, né? Mas não é um quadrado não? Tinha um quadrado não? Não, o quadrado era lá em cima. Aqui? Então, não, quadrado, 2x menos 2x, menos 1. Voltou o x ao quadrado. No começo. Ok. X ao quadrado, menos 2x, menos 1. E embaixo? 2x mais 2. 2x mais 2. Era maior que zero, né? Maior que zero. Bom, aí ela fez a seguinte pergunta. Lá no final, se eu não me engano, a gente encontrou assim, ele era positivo aonde? Entre 5 meios, menos 5 meios. Finalzinho do estudo sinal. Menos 1 e 1 menos raiz de 2. Menos 1 Menos 1 E 1 menos raiz de 2. certo. Depois tinha, então aqui era a resposta, não é? E depois Mais 1 menos raiz de 2. 1 mais raiz de 2. A resposta era essa. E nós pegamos isso aqui, né? Uma resposta. Aí ela me perguntou, Zé Carlos, por que você não está considerando isso, né, se aqui também deu maior que zero? Certo? E a pergunta dela procede, não é?
Porque são duas coisas distintas. Se eu tivesse mandado você resolver essa na equação, não tivesse um problema associado, certo? Chegasse aqui e dissesse, resolva essa na equação. A resposta a ser considerada seria as duas, certo? Porque essa equação, como foi dada, ela não estava ligada a nenhum problema, tá certo? Que eu dei para vocês, né? A uma situação real. Por que nós eliminamos esse? Porque na nossa construção, o x é uma distância. Apesar da função ter dado positiva, os valores de x aqui são o quê? Negativos. Então, para a gente não faz sentido. Então, o que eu queria chamar a atenção é o seguinte: são duas coisas distintas. Quando a gente está com uma expressão matemática representando uma situação real, certo? Você está com uma expressão olhada como um modelo matemático. Então, é diferente de você olhar ela isoladamente, certo? Como representando, né, isso aqui, uma expressão matemática representando esse modelo, não faz sentido pegar x negativo. Apesar desse x ser solução dessa equação. Por que foi descartado? Por conta dessa distância. Está claro? Então são dois problemas distintos. Então, toda vez que a gente pega uma expressão matemática, né, e ela representa uma situação real, a gente vai ter que olhar, né, os valores que você encontra, vai ter que olhar se aquilo faz sentido na situação real. No nosso caso, o x não fazia sentido ser negativo, né? Por exemplo, se eu tivesse com um problema de temperatura, por exemplo, né, temperatura, você pode ter temperaturas negativas. Então você não retiraria essa resposta. Mas no nosso caso era um problema de comprimento. O x representava comprimento. Então por isso que eu não posso incluir, apesar de essa ser a solução. Está claro isso para vocês? Ok. É que eu prometi a ela chamar a atenção, porque pode ser que mais alguém tivesse essa dúvida, né? Então eu só descarto se aquela informação não condiz com a minha realidade, né? Se aquilo que eu disse para vocês, se eu falei em temperatura, meu amigo, poderia dar positivo, negativo, o problema estaria perfeito, então eu não descartaria. Tá bom? Ok. Eu disse que no lado dele você poderia crescer infinitamente, não é? Sim. Mas não afetaria não a desigualdade também. Porque a soma dos outros lados poderia ser mesmo. A soma dos outros lados sempre vai ser maior. Porque você tem um triângulo, né? Sempre. Você só vai deixar de ter um triângulo se você pensar em limite, fazer o pi para infinito, né? Tá certo? Era como se aquilo ali abrisse, ficasse paralelas. Mas você tem sempre um triângulo. Então a desigualdade regular sempre está valendo. Não tem para onde. Você tem um triângulo, está valendo. Então esse cara cresce, mas esse inclinado também. O de baixo ficou fixo, certo? Mas esse inclinado cresce. Então quando você somar os dois, ele vai ser sempre maior que esse. Tá bom? Ok, gente? Bem, vamos fazer o seguinte.